Então hoje a gente vai estar dando prosseguimento, né, à nossa série. Eu coloco de modo geral a série Dispersos, no chamado Esperança, mas de forma específica hoje a gente vai estar falando sobre ser o melhor esposa e marido. A gente vai entrar nessa parte do texto de Pedro, que ele vai falar com essa igreja que estava sendo perseguida, com essa igreja que estava sendo afrontada por conta de perseguição, perseguição por conta de sua fé, por conta da sua etnia. Então era um momento muito difícil naquela igreja e os lares poderiam estar com grandes dificuldades, né? O relacionamento dentro de casa poderia estar difícil. Você ser perseguido, você está fugindo, você está vivendo em outra cidade. Como a gente falou um pouco, existia o problema, né, da fé, que não era aceita, a fé cristã. E quando a gente pensa na realidade que Pedro vivia, na realidade que a gente vive hoje, bem semelhante. Nós vivemos um momento atípico na nossa história, um momento em que várias famílias nunca viveram essa realidade, que é ter pai, mãe e filhos em casa, todos de alguma forma trabalhando, né? Então todo mundo ali com escola para fazer, mesmo dentro de casa, os pais com trabalho para fazer, toda uma rotina nova. Isso pode ter gerado conflito, né? Isso pode ter gerado cansaço, pode ter gerado preocupação, ansiedade dentro da gente e dentro dos nossos lares. Então hoje eu queria fazer uma pergunta para você, se você consegue, durante a transmissão, que eu sei que tem muita gente que está assistindo na TV, né, e não consegue digitar aí no chat, falar um pouquinho com a gente, mas se você conseguir, eu queria que você me dissesse, e aí, foi tranquilo essa vivência, né, nessa pandemia, de ter filho em casa, trabalhar em casa, todo mundo junto, como é que foi essa realidade, né? Foi fácil, foi difícil? Porque Pedro vai estar escrevendo para uma igreja que viveu um momento difícil, um momento complicado dentro dos seus lares, dentro das suas casas. Então ele vai trazer uma palavra para essa família, vai começar falando com a mulher, mas depois vai falar para o marido, de como a gente vai viver um relacionamento em casa, como a gente suporta isso, em quem a gente tem que se espelhar, para onde a gente tem que olhar. Então, a gente vai pensar nessa realidade, então eu queria que você comentasse aí, possível, né? Coloca aí no nosso chat, coloca aí, compartilha com a gente como é que foi a sua experiência, se você quiser fazer, para a gente ter essa interação maior. Então, hoje a gente vai estar pregando no texto de 1 Pedro 3, do 1 ao 7. Agora eu estou no texto certo, 1 Pedro 3, do 1 ao 7, e o texto é esse aqui, ó. Do mesmo modo, mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavras pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados, joias de ouro ou roupas finas. Ao contrário, esteja no ser interior, que não perece, beleza demonstrada no espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Pois era assim, também costumavam adornar-se as santas mulheres no passado, que colocavam a sua esperança em Deus. Elas se sujeitavam cada uma a seu marido, como Sara, que obedecia a Abraão e o chamava de Senhor. Dela vocês serão filhos, se praticarem o bem e não derem lugar ao medo. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-as com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Pedro aqui ele vai continuar falando sobre essa relação, né, conflituosa que existia dentro dos lares. E se você está acompanhando a nossa pregação, que eu espero que você esteja fazendo isso, se você está acompanhando o nosso desenvolvendo a carta de Pedro, Pedro ele está falando agora numa realidade em que a gente viu isso desde o capítulo 2, e sobre obedecer independente a quem. Independente se a pessoa é boa, respeitar independente se a pessoa gosta da gente. E ele vai dizer sempre que a gente faz isso para que a pessoa reconheça o Deus em quem a gente acredita. Então Pedro ele vai falar em primeiro lugar, como a gente viu alguns domingos atrás, sobre a submissão ao Estado, mesmo o Estado sendo mau, mesmo o Estado sendo corrupto, mas o Estado foi colocado por Deus e a gente tem que ser o melhor cidadão possível. Depois Pedro vai afunilando esse relacionamento, que fala do relacionamento entre patrão e empregado, onde a gente, mesmo com um patrão ruim, tem que ser o melhor empregado possível, para que a pessoa veja que nós somos filhos de Deus. E agora Pedro vai falar de um relacionamento menor ainda, agora dentro dos nossos lares. Ele vai falar para uma igreja
dentro dos lares, que viviam problemas, que viviam complicações por conta da fé, do embate da fé, e que é algo que muito semelhante à realidade que a gente está vivendo. Um momento de tensão, um momento de pressão. Se a gente for olhar os jornais, né, esses dias eu sempre acompanho alguns jornais, e uma das manchetes era falando sobre o aumento da violência dentro de casa, o aumento das denúncias, falando matérias sobre o estresse dos filhos, sobre o estresse dos pais, essa relação de trabalho, escola dentro de casa, tudo misturado. Não está sendo fácil para ninguém essa realidade. E Pedro vai escrever para uma realidade um pouco semelhante. As brigas não eram semelhantes às que a gente vive hoje, mas havia conflitos, haviam problemas dentro das casas, e Pedro então está falando com essas pessoas. E ele vai começar falando com as mulheres, depois ele vai falar com os homens. Então hoje a gente vai pensar e lembrar, né, como eu sempre estou fazendo, eu lembro cada domingo aqui, que era uma igreja que vivia uma realidade diferente, eles estavam longe de Jerusalém, tinham sido expulsos, estavam dispersos. E hoje a gente está disperso por conta de tanta informação, do problema político, problema de saúde, vai ter lei, vai ter a lei X, a lei B, vai viver dessa forma. Eles estavam vivendo uma realidade semelhante, fugidos, perdidos, sem emprego, sem família, sem casa, tudo teve que ser mudado por conta de uma perseguição vinda do Estado e vinda também da sua religião anterior, né, dos judeus. Os judeus começavam a perseguir a igreja cristã. Então hoje a gente vai estar falando sobre sermos melhores esposas e maridos. Quando a gente vai pensar nisso, em primeiro lugar, apesar dos maridos, né? Se domingo passado eu falei apesar dos chefes, hoje é apesar dos maridos. Pedro vai estar falando para uma realidade bem específica do seu tempo. Do mesmo modo, mulheres, sujeite-se. A palavra do mesmo modo e sujeite-se, que eu destaquei aí, ela vai servir para linkar exatamente com todas as passagens anteriores. Do mesmo modo que você vai ter uma vida boa, sendo perseguido pela sociedade para mostrar a Cristo, do mesmo modo você vai viver sua realidade dentro de casa. Você vai ser o melhor possível dentro de casa para apontar para Cristo. E Pedro vai usar exatamente a expressão de sujeitar-se, né? Ou submissos em algumas Bíblias, que você pode estar lendo aí. E a submissão vai ser utilizada no texto, tanto no contexto do Estado, quanto no contexto do trabalho, quanto no contexto familiar. Então, Pedro ele não está falando de algo novo, mas ele está falando de uma proposta que o cristão vai viver, que é do respeito às autoridades colocadas dentro de sua vida, né? Dentro da sua estrutura. E agora ele vai falar para as mulheres. Então, quando Pedro vai apontar para as mulheres, ele vai falar dessa relação que dela tem que ser, cada uma a seu marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavras pelo procedimento de sua mulher. Então, Pedro agora ele vai começar a funilar e vai voltar aqui, Pedro vai começar a funilar e vai dizer o seguinte para ela, que era uma realidade que vivia-se naquele tempo. As pessoas começaram a se converter a Cristo, converteram ao Evangelho, e dentro dos lares poderia ocorrer algumas vezes do marido se converter e a esposa não se converter, ou o contrário, da mulher que se converter e o marido não se converter a Cristo, não obedecer à palavra de Deus. Então, quando Pedro está falando para essas mulheres, ele está dizendo assim, olha, em primeiro lugar, você não vai abandonar seu marido, você não vai sair de casa por conta disso, você não vai, entrar em conflito, mas você vai mudar o jeito dele viver, mesmo ele não obedecendo a palavra de Deus, mesmo ele sendo contrário à palavra de Deus, através do seu procedimento, do seu agir, da sua fé, da sua esperança. Então Pedro está falando para um relacionamento que naquele tempo era muito complicado para as mulheres. A igreja ela vem viver um novo paradigma e ela já é chocante as palavras que Pedro usa nessa passagem na relação familiar. Pedro está falando para uma realidade em que o marido ele tinha total autoridade sobre a esposa, em que o marido tinha realmente poder sobre a mulher e que na cultura romana a mulher tinha pouquíssimo destaque, quase nenhum. Então, quando Pedro está falando isso para a mulher, é porque ele sabia que poderia ter atritos dentro de casa, que poderia ter conflitos dentro de casa. E ele está chamando ela a respeitar essa autoridade e mudar ele através do procedimento, através da atitude dela, através da forma como ela iria viver. Então, a gente pode pensar hoje, na realidade que a gente vive hoje, muitas vezes existem conflitos, onde
Infelizmente, os maridos são opressores dentro de casa, podem ter atitudes que não condizem com a palavra de Deus, podem, nesse momento, por exemplo, né, de caos que a gente está vivendo, descontar na família por conta do estresse do trabalho, dos filhos dentro de casa, por conta dos apertos financeiros. Toda essa realidade, todo esse momento de conflito que está vivendo, Pedro vai estar chamando a essas mulheres a respeitarem essa autoridade e tentar, através do procedimento delas, mudar. Através da fé, através da esperança, através da oração. Então Pedro ele começa a construir o seu raciocínio em primeiro lugar dizendo assim, olha, assim como vocês têm que respeitar as autoridades do Estado, assim como vocês têm que respeitar os patrões, assim vocês têm que respeitar os maridos, independente se ele vai ser um bom marido, que respeita a palavra de Deus, que obedece a palavra de Deus, ou se ele não vai ser. E eu sempre estou repetindo aqui, domingo após domingo, não é fácil, não é algo simples, é algo que a gente precisa muito de Deus, é algo que a gente precisa muito de Cristo, a gente precisa estar muito orando e pedindo ajuda, porque nós não gostamos, né, de sofrer, nós não gostamos de viver relacionamentos de conflito. Então, naturalmente, é complicado viver nessa realidade. Mas Pedro ele vai estar chamando a gente, chamando em primeiro lugar as mulheres, né, a falar e a viver dessa forma. E ele vai continuar seu argumento falando sobre o procedimento, e ele vai falar que atitudes são melhor do que a aparência. E eu gosto muito da gente pensar e ler, quando a gente lê essa passagem, desse argumento que Pedro está usando para as mulheres, né, da forma como elas deveriam mudar o seu relacionamento de casa, ele vai falar assim, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Pedro, então, ele vai estar falando, olha, vocês vão mudar os maridos de vocês vão mudar eles através do procedimento, das atitudes, e não através da aparência, e não através do estar muito bonita. E quando a gente pensa nisso, você pode estar falando, poxa, mas o que é que o pastor quer dizer com isso? O que é que Pedro queria dizer com isso? Será que ele está dizendo que as mulheres não devem se cuidar? Será que ele deve estar dizendo que as mulheres devem não se preocupar com a beleza, se preocupar apenas com atitudes? Não, ele está falando sobre a questão de influência, sobre a questão de poder, sobre a questão de mudança. E se a gente vive numa realidade em que a gente sabe que a aparência, que o corpo físico da mulher, ele muitas vezes é utilizado como uma forma de persuadir o homem, como uma forma de persuadir as pessoas. Então, quando a gente pensa nisso, Pedro está falando, olha, existem mulheres na sociedade, já desde aquele tempo, como existem hoje, que vão se utilizar da sua aparência para persuadir os homens, para persuadir o seu marido. Então elas vão se vestir de uma forma mais atraente, elas vão se vestir de uma maneira. Por exemplo, quantas vezes a gente não vê, ou já viu isso em filme, ou já viu isso dentro de casa? Antes da mulher falar algo muito complicado, antes da mulher dizer algo muito difícil para o marido, por exemplo, tem até uma história bíblica que vive essa realidade, né? Que é a história de Esté. Ela prepara um jantar, ela prepara uma festa, ela se veste com a melhor roupa para depois pedir algo ao marido. Deus, então, ele está mostrando e está dizendo que a gente vive também uma realidade assim. Tanto vivia naquele tempo como vive hoje, em que as pessoas podem dizer e tentar influenciar seus maridos, as mulheres, através da aparência, através dessa atitude superficial, né, de tentar utilizar outro caminho que não seja a esperança no procedimento de seguir a palavra de Deus, de realmente orar, de realmente ser uma pessoa que perdoa, que ama, que tem paciência, mostrar que é uma pessoa que se dedica à leitura da Bíblia. Então Pedro ele não está dizendo que a mulher tem que não se cuidar da aparência, de viver feia dentro de casa, mas não, ele está falando que você não deve utilizar isso como uma maneira de mudar a vida do seu marido, porque não vai funcionar. Porque a mudança que a gente quer, quando a gente quer que a pessoa se converta, quando a gente quer que a pessoa conheça a Cristo, é uma relação espiritual. Então Pedro está deixando muito claro, olha, não vai ser através disso, vai ser através do procedimento, vai ser através do seu perdão, do seu amor, da sua oração, da sua companhia, que você vai mudar ele. Então Pedro está dizendo que muito mais importante é você ter atitudes concretas de fé, de esperança, de amor a Cristo, do que você tentar utilizar outras ferramentas para mudar o seu. Então você pode estar pensando assim, poxa, meu marido está com determinada dificuldade, eu estou querendo que ele conheça a Cristo,
eu quero que ele comece a ir para a igreja junto comigo, então agora eu vou ficar bem bonita para ir para a igreja, agora eu vou preparar a casa, eu vou preparar tudo, vou convidar ele para fazer. Pedro está dizendo, olha, esse não é o caminho, essa não é a força. A força é você mostrar que Deus realmente lhe ama, é você mostrar realmente que Deus se importa com sua vida, é você mostrar o impacto de Deus nas suas atitudes, né? Você sendo menos agressiva, você sendo mais compreensiva, você tendo mais paciência, você tendo mais amor ao próximo. Essas atitudes é que vão fazer, poxa, minha esposa mudou tanto. Poxa, minha esposa, ela tá vivendo uma vida tão diferente. Ela antes vivia dessa maneira, mas agora ela vive uma realidade tão nova, é algo tão marcante na vida dela que essa realidade vai fazer com que o marido vá e queira conhecer ao Deus. É isso que Pedro está falando para a gente. É esse o conselho que Pedro pode estar dando para a gente agora, no momento da pandemia. Eu sei que não está fácil, eu sei que está difícil, eu sei que a gente está vivendo um conflito. Então Pedro ele está chamando a família, e agora, em primeiro lugar, as mulheres, a viver essa realidade, a mudar a sua atitude baseada em Cristo, viver o amor de Cristo e assim tentar mudar o clima dentro da casa, tentar mudar essa relação que está vivendo. Eu sei que está difícil, eu sei que está complicado, eu sei que chega no final do dia, está todo mundo cansado, mas é isso que Pedro está falando. Olha, eu sei que é complicado, mas a melhor maneira é vocês mudarem as atitudes de vocês, o procedimento de vocês, né? Existe um jargão que fala, né? Palavras chamam, mas o exemplo atrai, né? O exemplo, a vivência, ela atrai muito mais do que o simples falar, do que o simples fazer. Mas Pedro ele vai continuar seus argumentos aí, né? Ao contrário, esteja no seu interior, que não perece. Beleza demonstrada no espírito dócil e tranquilo, que é de grande valor para Deus. Então Pedro ele continua no argumento falando, olha, pouco não é de tão relevância a parte exterior, mas muito mais a parte interior de vocês, o que vocês têm dentro do coração de vocês, as atitudes, a esperança em Deus. Isso é que vai mostrar a verdadeira beleza. E se a gente fizer analogia e a gente sabe dessa realidade, a natureza, a beleza externa, ela se esvai com o tempo. Por mais que você se esforce, por mais que você tente cuidar, naturalmente isso vai embora. Mas ele vai então dizer que, olha, uma beleza que não perece é a beleza interior. Algo que não pode ser apagado são as nossas atitudes, são as nossas ações. Então ele vai falar sobre isso, sobre ter o espírito dócil, sobre ter o espírito tranquilo. E as palavras que ele vai usar são as mesmas que Jesus usa, que todo cristão deve ser: manso, humilde, tranquilo. Todos nós temos que ser assim, e Pedro está falando, é isso que você vai fazer, é isso que vai agradar a Deus, é viver essa realidade, é pensar dessa maneira. Então Pedro ele vai tirar o foco que hoje a nossa sociedade coloca, né, como colocava naquele tempo, de que tentar mudar o marido, tentar mudar a relação familiar através de aparência, através da conquista, através de outras formas que não sejam realmente viver de uma forma íntegra, viver de uma forma justa dentro de casa, viver de uma forma paciente, mostrando através das atitudes que a gente mudou, que a gente quer mudar, que a gente quer mudar o nosso lar. Então Pedro ele nos chama muito mais para isso, né? Deixando bem claro que não necessariamente você precisa viver de uma forma completamente desleixada, né? Viver o extremo oposto. Mas Pedro ele vai continuar o seu argumento, vai continuar falando para essa realidade, vai continuar falando com as mulheres. E ele agora vai apontar um pouco ao exemplo de uma personagem bíblica, de uma mulher que viveu na Bíblia, né, narrada lá no comecinho, que é a realidade de Sara. E ele também vai falar das mulheres antigas, né, que viviam antes daquela realidade que Pedro está vivendo. Então vai dizer assim, pois era assim também que costumavam adornar-se as santas mulheres do passado, que colocavam sua esperança em Deus. Elas se sujeitavam cada uma a seu marido. E aqui a gente está falando, Pedro está falando da realidade de transformação de um lar de conflito. Pedro está falando de uma transformação de um lar onde há problemas, onde há dificuldades. E ele está falando de um lar onde a mulher está querendo falar para o marido que ela acredita em Cristo e que ela vive uma nova realidade. E quando ele vai dar um exemplo para essas mulheres do seu tempo, que serve hoje para o momento que a gente vive, ele vai dizer, olha, a esperança de mudança, a esperança de transformação que você está querendo ver no seu marido, ela tem que estar firmada em Deus. Só Ele pode mudar as pessoas. Só Ele pode transformar a gente. Só Ele pode transformar pessoas que são
agressivas em pessoas mais calmas, pessoas mentirosas em pessoas verdadeiras, pessoas, né, que não vivem que vivem na preguiça para o trabalho. Só Ele pode transformar o nosso interior. E Pedro vai deixar isso muito claro para aquela mulher que estava sem esperança, que estava cansada, que estava afligida, que estava oprimida, dizendo assim: olha, você tem que ter esperança em Deus. É nele que você deve olhar. É nele que você deve pedir para que mude seu marido, para que mude seus filhos, para que mude essa realidade da pandemia. Quem sabe a solução seja a volta às aulas, né? Mudar a nova rotina, voltar um pouco do normal, voltar à rotina de poder sair junto, de poder ir num restaurante, de poder ir num parque, poder passear, né? Já que a gente está com alguma limitação, principalmente aqui em Petrópolis, para fazer algumas atividades. Pedro vai deixar muito claro que a gente tem que ter, a mulher tem que ter esperança da transformação, e isso também serve para o homem, né? A nossa esperança de transformação do nosso cônjuge, daquele que está ao nosso lado, tem que estar em Deus, firmado em Deus. Não existe essa realidade, eu sempre gosto de lembrar isso para mim, e lembro para todo mundo quando fala, nós não temos o complexo de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vivi assim, vou morrer assim. Não, um cristão não existe isso. Para o cristão, a gente nasceu de um jeito, mas quando a gente conhece a Cristo, é outro completamente novo, e a gente vai se transformando, vai mudando, e é essa esperança que a gente tem que ter em Deus. Então, Pedro ele vai falar dessa realidade, ele vai dizer, olha, você tem que ter firmada a esperança de transformação da sua casa em Deus. Não é na sua capacidade, não é na sua potência, não é nos seus planos, é em Deus. É nele que você tem que estar firmado. É nele que você tem que estar pedindo, Senhor, me ajuda a mudar a minha vida, que através da mudança da minha vida eu vou conseguir impactar o meu marido, vou conseguir impactar a minha esposa, vou conseguir impactar meus filhos, vou conseguir impactar meus pais. Pedro sempre vai falar do respeito dentro do lar. A Bíblia inteira vai falar desse relacionamento harmonioso, onde todos se respeitam, onde todos se amam. E a mudança que a gente quer no nosso lar, a gente tem que ter firmado no Senhor. Ele tem que ser a esperança de mudança, né? Dessa relação que às vezes pode estar complicada, que às vezes pode estar difícil. Deus pode mudar qualquer lar, qualquer pessoa. Você pode dizer, meu marido vive assim há muito tempo, minha esposa vive dessa maneira há muito tempo. Deus pode mudar. É nele que a gente tem que ter esperança. É nele que a gente tem que orar e pedir, Senhor, muda o coração do meu marido. Muda o coração da minha esposa. Eu conheci um casal lá em Recife que marido e mulher para mim era um exemplo de casal, era um exemplo de pessoas que serviam na igreja, que ajudavam na igreja. Era um casal que eu sempre olhava e dizia, poxa, eu gosto de me relacionar com eles, eu gosto de ver eles como casal. E depois de muito tempo eu vim descobrir, eu achava assim, eles eram já um pouco mais velhos, eu achava que eles eram cristãos desde cedo, desde novos, por conta da experiência, por conta da maturidade que eles tinham, por conta do exemplo que eles eram na igreja. E depois eu vim descobrir que, na verdade, ele não tinha se convertido, o marido se converteu há pouco tempo, ele não tinha tanto tempo de convertido, e que a esposa passou pelo menos 20 anos, orando todos os dias pela conversão do seu marido, para que seu marido conhecesse a Cristo. Não foi algo fácil, não foi algo simples ver todo dia seu marido indo jogar bola, ela indo para a igreja e seu marido indo sair com os amigos para beber, ela vivendo uma vida de obediência à palavra de Deus e seu marido não vivendo essa vida de obediência. Mas ela orou durante 20 anos, ela foi exemplo dentro de casa, e um dia esse marido se converteu, e hoje eles são uma bênção, eles são pessoas em que a gente se espelha lá em Recife, se espelhava, né, nas igrejas em que eles estavam, e eles foram sempre um grande exemplo para mim. Então, a gente vai entender que a esperança dessa mulher não estava nela, a esperança dela estava que Deus podia fazer alguma coisa, que Deus poderia mudar aquele lá, Deus poderia mudar aquela realidade. Não é algo fácil, não é algo simples, mas é o que a Bíblia nos chama a fazer. É respeitar o relacionamento do casamento, esperando a mudança, sempre também com o mesmo limite que a gente viu que existe com relação ao Estado, com relação ao patrão. Se pedir para que a gente peque, a gente pode sim se recusar, né? A gente vai conforme vai com a palavra de Deus, mas no resto a gente tem que suportar. Então, Pedro ele vai dar o exemplo de Sara, como Sara, que obedecia a Abraão e o chamava de Senhor. Dela vocês serão filhas se praticarem o bem e não derem lugar ao medo. Pedro então vai trazer a memória daquelas mulheres na igreja daquele tempo, Sara,
Sara é uma personagem bíblica, uma mulher bíblica, lá do comecinho, lá das primeiras páginas da Bíblia, esposa de Abraão, em que ela respeitava seu marido. Quando vai dizer assim que Sara chamava Senhor, a gente pode dizer, poxa, será que faz sentido a esposa, no contexto de hoje, chamar seu marido de Senhor? Será que o que Pedro quis dizer com isso? Pedro está falando exatamente do respeito, da amabilidade, do entender e ter um relacionamento harmonioso dentro de casa, em que a gente trata um ao outro com respeito. Quando a gente vai falar do nosso marido, a gente fala de forma respeitosa. Quando a gente vai falar da nossa esposa, a gente fala de forma respeitosa. Hoje os termos mudaram. Provavelmente a gente não vai ver pessoas se tratando como senhor e senhora dentro de casa. Mas isso era uma realidade há um tempo atrás. Era comum se falar, né? Senhor, senhora, dentro de casa, em relação de marido e mulher. Hoje pode ser que o termo mudou, mas a questão aqui, o princípio é o princípio do respeito. É o princípio de respeitar. É o princípio de dar honra, né? De honrar aquele a quem você está se relacionando. E a gente sabe que em momentos como a gente vive hoje, pode ser que você, numa conversa, você vai falar com sua família, vai falar com suas amigas e você trata seu marido de forma desrespeitosa, você cita e fala dele de forma desrespeitosa, porque você está triste, porque você está chateada, porque está difícil o relacionamento. Então Pedro está chamando a gente até mudar a nossa forma de falar, como a gente se expressa em relação ao nosso marido, em relação à nossa esposa. Então Pedro ele vai culminar no seu ensino falando sobre esse respeito que tem que ser também no modo de falar. O modo de falar também mostra aquilo que está dentro do nosso coração, né? O respeito que a gente tem pelo nosso marido ou pela nossa esposa. Mas para terminar, Pedro, então, ele vai falar e agora direcionar aos homens. E aos homens ele vai dizer: honrem, cuidem de suas esposas. E aí está o texto que ele falou. Do mesmo modo, vocês. Então, agora, tudo que eu falei para as mulheres, os homens também vão ter sua palavra, sua parte aqui. Do mesmo modo, vocês, homens, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e como co-herdeiras do dom da graça da vida. Pedro ele está fazendo algo que Paulo faz lá na carta de Efésios, que o próprio Cristo faz, que é algo revolucionário. Muitas pessoas olham para a Bíblia e falam: poxa, mas a Bíblia fala sobre a submissão feminina, mas a Bíblia fala sobre a mulher ter que respeitar seu marido. Se a gente for pensar na realidade romana, na realidade judaica daquele tempo, a mulher não tinha direito a nada. Dizem, né, na cultura judaica, era comparado de um homem chegar e dizer assim: eu preferia ter nascido um cachorro do que ter nascido, comparando nascer cachorro e mulher como algo semelhante, né? Que bom que eu nasci homem, não nasci cachorro, não nasci mulher, nem nasci gentil. Então, para você ter uma ideia, a mulher não era valorizada naquele tempo. A mulher não tinha destaque. A mulher não era tratada de uma forma equiparada, de uma forma onde ela tinha respeito. Se a gente for pensar na sociedade romana da mesma maneira, a mulher muitas vezes ela não tinha nenhuma autoridade, ela não tinha direito a nada, ela não podia participar da vida política, ela não podia participar da sociedade. É muito comum a gente saber na história romana em que os maridos eles tinham a esposa dentro de casa, mas eles tinham outras mulheres que eram exclusivamente para a relação sexual, que eles tinham outros homens que eram utilizados para relações sexuais. Então, quando a gente vai pensar na realidade feminina daquele tempo, era extremamente frágil, era extremamente oprimida, extremamente sofrida. Então, quando a linguagem bíblica chega e diz assim: marido, tratem suas esposas com honra, isso já é algo revolucionário para aquele tempo. Já é algo extremamente diferente. Quando ele está dizendo assim: olha, vocês vão tratar ela com honra, vocês vão dar honra a ela, vocês vão dar respeito a ela. Vocês vão tratar ela como uma parte mais frágil. Aqui ele está falando da questão física mesmo, né? Fisicamente, homens são mais fortes que mulheres. Isso é natural. E ele está falando exatamente disso. Cuidem das suas mulheres. Protejam suas esposas. Seja isso no relacionamento de vocês, seja isso fora de casa. E eu sempre penso nisso porque a gente pensa: não, proteger é só proteger fisicamente.
né? Eu vou proteger a minha esposa apenas fisicamente. Não, é proteger nossa esposa também moralmente, é dando honra a ela, é não chegando fora de casa e criticando as atitudes da mulher, é não chegando e falando mal da nossa esposa para os nossos amigos. A gente tem que proteger ela como parte mais frágil. É se alguém está falando mal da nossa esposa, a gente defender, a gente honrar. Então Pedro está falando também para o marido para colocar a mulher em local de destaque, dar honra a ela. Que já era algo extremamente diferente naquele tempo e que hoje ainda é algo diferente na nossa sociedade. Que a gente muitas vezes a gente não valoriza o papel da nossa esposa dentro da nossa casa, do cuidado dos nossos filhos, da ajuda muitas vezes no sustento, e a gente não trata ela com honra. A gente não trata ela com respeito, com o devido carinho, como a parte mais frágil do relacionamento, a quem a gente deve proteger. E Pedro aqui ele vai deixar algo muito claro e muito profundo, que ele vai dizer assim: tratem a elas no relacionamento e no convívio de vocês como co-herdeiras do dom da graça da vida. Elas são tão importantes para Deus quanto nós. Elas são co-herdeiras conosco da graça vinda de Deus, do amor de Deus. O relacionamento de casal, o relacionamento que a gente vive como no casamento, ele é equiparado, ele é exatamente como uma sombra daquilo que Cristo é com a igreja. O amor de Cristo tem por nós a igreja. E a Bíblia vai dizer que o amor de Cristo pela igreja é tão grande que Cristo vai entregar sua própria vida pela igreja. E a gente tem que fazer a mesma coisa pelas nossas esposas, é entregar a nossa vida por elas. É realmente tratar elas com honra, cuidar, amar, entender que elas são como nós, filhas de Deus e co-herdeiras do reino. Eu sempre gosto de dizer que a nossa sociedade ela vai tratar essa hierarquia que existe dentro do casamento, que a Bíblia fala, né, em que o homem é o cabeça do lar e que a mulher deve respeitar seu marido como algo denegrindo, como algo, não, como algo menor, como algo que é ruim, como algo pejorativo. Mas a Bíblia não vai falar sobre isso, sobre esse relacionamento de forma pejorativa. Vai falar apenas em termos de função. Ao homem foi dada uma função, à mulher foi dada outra função, mas os dois são dignos de honra, mas os dois são herdeiros do mesmo céu, mas os dois são filhos do mesmo Deus. As funções dentro do lar vão ser distintas, mas os dois são amados, os dois têm que ter honra, os dois têm que viver de forma harmoniosa dentro do lar. E quantas vezes a gente, durante essa pandemia, pode estar vivendo um relacionamento difícil com nossas mulheres, sem tratar elas com honra, sem tratar elas com amor, sem estar protegendo elas, cuidando, por exemplo, prestando atenção, será que nossas esposas não estão cansadas de ter que cuidar dos nossos filhos, de ajudar na educação, que agora, né, é responsabilidade dos pais, seja da mulher, seja do marido, mas essa relação de escola, pode ser também da relação do trabalho. Como será que a gente está lidando com isso? Será que a gente está tratando com honra? Será que a gente está tentando ajudar, aliviar um pouco a carga, aliviar um pouco os pesos? Será que a gente está enxergando que todos nós somos filhos de Deus e merecemos perdão, porque às vezes somos ríspidos, merecemos, né, misericórdia, porque às vezes erramos? O relacionamento dentro do casamento, dentro da família, ele tem que ser pautado no relacionamento que nós temos com Deus. Um Deus que nos ama, um Deus que morre em nosso lugar, um Deus que nos perdoa, mesmo a gente cometendo erros, mesmo a gente cometendo equívocos. Pedro está chamando os maridos a viverem dessa forma. Perdoem, amem, tenham misericórdia, vivam assim como Cristo viveu pela igreja. E nós, como igreja, sabemos que a igreja às vezes não é tão fácil de ser amada, às vezes é difícil, às vezes é complicado, às vezes a gente erra, né? Como igreja, mas Deus perdoa. Deus ama tanto essa igreja que ele morre no lugar dela, para que essa igreja tenha vida. Isso é que Pedro nos chama. A mulher e o relacionamento bíblico pode se entregar ao seu marido numa submissão. É tão mais fácil quando ela sabe que seu marido vai morrer no lugar dela. Quando ela sabe que seu marido vai honrá-la. Quando ela sabe que seu marido vai tratá-la como co-herdeira, como irmã em Cristo. É por isso que mulheres cristãs é muito mais simples aceitar a submissão e o respeito e a autoridade do marido quando o marido realmente vive aquilo que a Bíblia fala que deve viver. Que não era algo fácil, que não era algo normal, que era algo diferente. E ainda é diferente hoje.
porque nós sabemos que existem muitos relacionamentos de opressão vinda dos maridos em relação às mulheres, e infelizmente já existem dados que isso é uma realidade também dentro da igreja, onde dentro da igreja cristã no Brasil ainda existe muita agressão de maridos contra as mulheres, onde eles não respeitam, não tratam como uma parte mais frágil, nem consideram como corredeiras. Infelizmente, esses dias, não sei se você viu, como eu falei, eu sempre estou olhando os jornais, tem uma matéria que um pastor, antes da transmissão, agride a mulher verbalmente e possivelmente fisicamente, antes de começar o culto. Quão absurdo foi aquilo, eu fiquei olhando, eu fiz, caramba, tá um pouquinho errada essa história daí, né? O vídeo, se você depois pesquisar, eu não quero nem passar, porque não é algo bom de se ver. Mas para terminar, Pedro, então, ele vai deixar muito claro isso aqui, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Isso aqui para os maridos é algo extremamente importante, né? A gente saber que se a gente não está em bom relacionamento com nossa esposa, Deus não vai ouvir nossas orações. O princípio aqui que Pedro está utilizando é o mesmo princípio que Jesus utilizou quando ele falou que você tem algo contra seu irmão, não se deixe que aquilo, antes de ir louvar a Deus, vá com seu irmão, peça perdão e depois vá louvar a Deus. É o mesmo princípio dentro da casa. Como é que você vai chegar a Deus para louvar a Deus, para orar, para falar com Deus, se você não consegue nem perdoar sua esposa, se você não consegue nem ter um relacionamento bom e saudável com sua esposa? Então, por isso é que Deus está dizendo, olha, se você não está tendo isso, como é que você está dizendo que você me ama, né? Se você não ama quem você vê, como é que você está dizendo que você me ama quem você não vê? Se você não consegue se relacionar com sua esposa, com seu marido, como é que você vai falar comigo? Como é que você vai se relacionar com Deus? Mas não apenas isso, se você pensar, quando a gente ora com nossas esposas, quando a gente gasta tempo na oração familiar, de sentar, é o momento onde a gente vai estar realmente criando intimidade. Vai estar ouvindo se a mulher vai estar falando sobre como foi o dia, as preocupações que estão no coração dela, aquilo que a aflige. Orar junto é exatamente aumentar a intimidade, mas é também um momento em que o marido se coloca como pastor da sua casa, onde ele vai ouvir o coração da mulher, onde ele vai saber do que está passando ali, dos filhos, e juntos ali ele vai poder pastorear, ele vai poder orar por a sua família. Então, quando Pedro está dizendo, olha, cuidado para que, por conta do relacionamento com suas esposas, as suas orações não sejam interrompidas, é porque Pedro está falando, olha, se você diz que acredita em Deus e você não está tendo um relacionamento, como João vai dizer, né? Se você não ama quem você está vendo, como é que você está dizendo que você ama a Deus? Então, Pedro está nos chamando hoje para viver essa realidade. E a oração pode ser um termômetro de como a gente está na nossa intimidade com a nossa família. Qual foi a última vez que a gente sentou e orou junto? Qual foi a última vez que a gente sentou e perguntou, e aí, como é que foi o dia? O que é que está no seu coração com nossas mulheres? Pedro está nos chamando a isso, a orar junto, ter intimidade e demonstrar amor. Porque se a gente não fizer isso, como é que a gente pode dizer que ama o nosso Deus? Como é que a gente pode dizer que ama a Cristo se a gente não consegue amar nem a pessoa em que a gente fez uma promessa, em que a gente disse que ia amar? Então, Jesus, ele quer que esse relacionamento semelhe o relacionamento que ele tem conosco. Relacionamento de amor, relacionamento de perdão, relacionamento onde a gente vai estar crescendo junto. Então, hoje eu sei que está difícil, eu sei que está complicado, né? Eu sei que essa realidade nova da pandemia colocou todo mundo dentro de casa como uma panela de pressão, e está todo mundo aí vivendo essa realidade, ter filhos dentro de casa, trabalho dentro de casa, tudo junto. Isso pode estar gerando conflito, isso pode estar gerando atrito, pode estar gerando problemas dentro da nossa casa. Mas eu queria que hoje a gente entendesse que a gente só vai mudar o nosso lar quando a gente começar a mudar as nossas atitudes. Quando a gente começar a mudar o jeito que a gente vive. Quando a gente começar a colocar a esperança de um lar melhor, de um lar mais harmonioso, não em nossas atitudes, não em nossa aparência, mas quando a gente colocar nas mãos de Deus, Senhor, me ajuda a mudar minha casa, Senhor, me ajuda a mudar meu relacionamento. E a gente só vai mudar isso, a gente pode perceber isso quando a gente começar a orar uns com os outros. Quando a gente começar a perguntar para o nosso marido, e aí, como foi o dia? O que é que eu posso orar por você? E aí, como foi a semana, minha esposa? O que é que eu posso orar por você? Isso vai se mostrar um sinal
Então hoje a gente está vivendo um momento de pandemia em que realmente os conflitos podem ter. E pode ser um momento que você precise hoje, quando terminar a pregação, sentar com sua mulher, sentar com seu marido e conversar e perdoar e colocar, né, que está lhe afligindo, se está cansada por conta do trabalho, se está cansada por conta das crianças e conversar. Muitas pessoas, e a gente sabe, e infelizmente é um dado que a gente só vai descobrir depois da pandemia, mas muito se fala que vários casamentos vão acabar, que vários divórcios vão acontecer, e que muitos já estão acontecendo durante a pandemia. E muitas vezes isso acontece porque casamentos eles não são pautados e baseados no amor de Deus. As pessoas não conhecem a Cristo. E elas tentam viver um relacionamento focado apenas nela, no seu prazer, na sua satisfação. E como a gente viu aqui em Pedro, tanto o direcionamento da esposa é completamente voltada para o marido, quanto o relacionamento do marido é completamente voltado para o amor da esposa, para a alegria da esposa. Nós somos felizes porque Deus nos ama. Nós que somos felizes porque Deus nos amou e somos cheios do amor de Deus. Vivemos um relacionamento para amar o outro. E aí, mutuamente, a gente vai se amando, vai sendo feliz. Então, o desafio de hoje é que a gente gaste tempo essa semana, a gente gaste tempo esses dias refletindo como tem sido essa pandemia para a nossa família, para o nosso relacionamento como casal, e que a gente possa realmente mudar nossas atitudes, confiar em Deus, que Ele pode mudar qualquer coisa que esteja de errado no nosso casamento e orar juntos. Juntos. Isso vai ser um papel de intimidade, isso vai ser um papel onde você vai poder ser pastoreado e pastorear. Então, vamos orar ao Senhor e pedir que Ele nos ajude nessa tarefa de restaurar nossos lares, de restaurar nosso convívio, porque dessa forma a gente tanto vai mostrar o amor de Deus para os nossos cônjuges, mas a gente também vai mostrar o amor de Deus para os nossos vizinhos, para os nossos familiares, e vamos falar, como assim você está na pandemia durante tanto tempo e você não está pensando em se separar? Você vai dizer, porque eu amo a Deus e porque Deus me ajudou a salvar meu casamento, a continuar junto. Casamento firme, uma família feliz cristã, ela é um exemplo também do amor de Deus para toda a sociedade. É isso que Pedro está falando. O exemplo da gente vai espelhar e vai mostrar a Deus na nossa sociedade. Então, oremos ao Senhor e pedir para que Ele nos ajude. Senhor Deus e Pai, o Senhor sabe que os tempos, assim como foram no tempo de Pedro, de um momento difícil, de relacionamentos complicados, esse momento também se a gente passa hoje, Pai. Durante a pandemia, a gente pode ter entrado em mais conflito, a gente pode ter aumentado o nosso nível de cansaço, a gente pode estar, Pai, vivendo momentos de tensão, e muitas vezes nesses momentos de tensão a gente começa a descontar naqueles que estão mais próximos da gente, é no relacionamento com o nosso filho, é no relacionamento com nossa esposa, com o marido, Pai, e a gente pede, Senhor, nos ajuda. Nos ajuda, em primeiro lugar, a mudar as nossas atitudes. Em vez de tentar tanto mudar o outro, começar a mudar a gente, mudar a nossa rotina, mudar o nosso coração para perdoar mais, para ter misericórdia, para ter empatia, de entender o momento. Senhor, nos ajuda a mudar a nossa forma de enxergar. Nos ajuda, Pai, a ter esperança que o Senhor pode mudar a realidade de cada casa aqui, de cada lar, que o Senhor pode transformar o coração de cada pessoa, que o Senhor pode mudar completamente a realidade em que a gente vive, através da tua ação poderosa, Senhor. E, Pai, nos ajuda cada vez mais a conhecer nossos cônjuges, a conhecer aqueles que estão ao nosso lado através da oração, através de estar junto, através de ter intimidade, Senhor. Intimidade para saber o que passa no coração, para saber o que aflige, para saber aquilo que é motivo de alegria, que é motivo de celebrar junto. Pai, nos ajuda que nesse momento de tensão, nossos casamentos não quebrem. Que nesse momento de tensão, a nossa igreja, a igreja de Cristo, possa ser o exemplo de que a gente pode sim suportar a pandemia, que a gente pode sim suportar toda essa tensão, porque a gente tem a Cristo, porque o seu amor vai nos permanecer unidos, porque a sua força vai nos fazer com que a gente permaneça juntos, Pai. É isso que a gente pede, Senhor, nos abençoa, abençoa a nossa igreja e cuida, Senhor, e transforma a vida de cada um que está ouvindo aqui agora.
cada um que precisa, Pai, da tua ajuda, cada um que precisa, Senhor, do teu amor, para que possa mudar, abençoa a vida deles também. É isso que nós te pedimos. E agora, a bênção sobre a tua igreja. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o poder e a consolação do Espírito Santo esteja hoje e para todo sempre sobre a tua igreja. Amém.